Boa noite a todos. Como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem, né? Bom, essa live vai aqui, né, como prometido, né? Vou falar um pouco sobre o porquê não é interessante, né, participar dessas mentorias online em relação à necromancia, principalmente sobre necromancia, né? Meu nome é Marcos Nonato, sou feiticeiro tradicional, né, de bruxaria tradicional e necromancia e afins, né? Então isso aí eu posso falar com propriedade, tá? Bom, primeiro ponto, né, é que a necromancia, ela por si só já é um tanto destrutiva, né? Acredito que através de um desenvolvimento online, né, assim, mas um desenvolvimento online ele não vai te dar o suporte necessário que você precisa para aprender necromancia, né? Até porque a pessoa que te ensina necromancia, ela tem que estar ali do seu lado, né? Para que você possa compreender de fato, né? Como é que você vai adentrar no cemitério, como é que você vai sair do cemitério, né? Você tem que aprender a ter uma noção básica, né, de magia antes de praticar necromancia. Até porque é algo que envolve, né, feitiçaria com os mortos. E se sair alguma coisa errada, você vai se ferrar grande, tá? Então, não é muito interessante vocês estarem participando, né, de mentorias assim, gastando dinheiro, o dinheiro de vocês em relação a esse tipo de mentoria, principalmente voltado à necromancia, né? Porque se você sair ali alguma coisa errada, essa pessoa ela tem que estar ali para te dar um suporte, né? Ela tem que estar ali, se você não souber ler um oráculo, principalmente como é que você vai se comunicar com os mortos, né? Porque chega uma hora que a vidência, né, ela falha. Chega uma hora que a intuição, ela falha em algum momento, né? Então você ali vai precisar ter uma pessoa do lado para te orientar, uma pessoa mais experiente, né, para te orientar em relação à necromancia, né? Justamente porque se ocorrer algum tipo de coisa, né, ruim mesmo, essa pessoa vai estar ali para te orientar, né? E lembrando que necromancia é prática, não adianta você saber teoria sobre necromancia, ou de onde começou o culto aos mortos, ou de onde foi para onde veio, quais são os tipos de culto e afins, não adianta você saber sobre isso, né? Até porque isso é teoria. Isso no seu culto, né, vai agregar somente da parte de arcabouço teórico, né? A necromancia em si, ela é prática, então não adianta você ficar nisso de tentar explorar intelectualmente a necromancia ou tentar compreender a necromancia intelectualmente, até porque a necromancia ela está no campo da gnose, tá? Então, tipo, o conhecimento intelectual, né, teórico, por assim dizer, da necromancia, ele é 10%, né? É muito mais fácil, se você for um praticante de magia iniciante, você começar a desenvolver com alguns espíritos ancestrais seus e eles te passarem a necromancia. É muito mais eficiente, é muito mais autêntico, né? Você fazer dessa forma do que você pagar a alguém, né? Todo esse investimento que você paga numa pessoa, né, para fazer uma mentoria desse tipo, você pode estar investindo em velas, né? Você pode estar investindo nas ervas que você poderia estar comprando, né? Ou até mesmo investir em algum outro tipo de livro, né, que ensine sobre magia, que ensine sobre ervas, que ensine sobre oráculo, né, para você aprender, porque é um investimento para você que quer aprender necromancia, né? É muito mais fácil você pagar esse tipo de coisa do que você ir, né, pagando para outra pessoa te ensinar necromancia online, né? Então, o que é que eu indico, né? Eu indico que você procure um, um desenvolvimento melhor, né, dentro da magia, para que você possa ser capaz, né, de galgar a necromancia, né, e muito melhor sozinho, né, do que pagando uma pessoa online, né, ou você paga uma pessoa física, presencial, ou você não paga, né, gente, porque online necromancia fica difícil, você vai levar o celular,
lá para o cemitério, na hora que você estiver fazendo as suas gnoses, né? Então não entendo, né? Uma coisa também que quando eu era no lado escuro, eu deixei bem de fora essa parte da necromancia, né? Justamente por ela não ser comercial, tá? A necromancia ela não é comercial, não é interessante você comercializar a feitiçaria, tá ok? Essa é a feitiçaria não é legal você comercializar a necromancia, né? Até porque não é todo mundo que pode praticar, tá? Magia qualquer um pode praticar, né? Feitiçaria alguns podem praticar, né? Alguns são simpatizantes da feitiçaria, fazem uma simpatia ali, uma simpatia aqui, mas não são feiticeiros, né? Mas a necromancia, ela não é para qualquer um. Necromancia não é para quem tem curiosidade de entender a história da necromancia ou entender como se deu todos os aspectos como se dá todos os aspectos da necromancia durante a história. Não, ninguém quer saber isso, entendeu? A necromancia ela é prática, você desenvolvendo com os seus espíritos, né? Então é interessante você ter uma pessoa, né? Eu sou a favor de que você entre em contato com uma pessoa que saiba necromancia e peça a ela uma orientação, né? E mesmo assim chega um momento que tem limite, né? E se você não tem um desenvolvimento prévio em magia, você não vai desenvolver muito bem a necromancia. Se você não tem um desenvolvimento com os seus espíritos ancestrais, você não vai ter uma boa você não vai ter um bom desenvolvimento dentro da necromancia, principalmente se tratando de feitiçaria, né, necromântica. Por quê? Porque, gente, você vai lá no cemitério, você tem que pagar, né? Você entra, você sai, você tem que pagar pagar o que tem que pagar, né? Você tem que fazer as oferendas, você tem que ter um culto, né, aos seus ancestrais, aos seus mortos, né, para poder trabalhar com a necromancia. E isso você não vai aprender em um mês de mentoria, tá? Não se engane que você vai aprender isso em um mês de mentoria com uma pessoa que vai te ensinar necromancia, porque você não vai. Entendeu? Isso é algo que é construído ao longo do tempo, entendeu? Você vai construindo ao longo do tempo essa comunicação que você tem que ter, né, com os seus ancestrais e afins, para que você venha a ter um desenvolvimento espiritual mais solidificado, né? Não adianta você querer e... Olha só que loucura! A gente sabe que necromancia é algo que é avançado. Você, curioso, que não tem o seu desenvolvimento espiritual, vai lá, paga uma pessoa, vê um anúncio, né, de uma pessoa que diz que vai te ensinar necromancia, você chega lá, aprende algumas coisas a nível teórico, né, aprende uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e aí você acha, né, que você vai sair de lá um necromante. Não, gente, você não vai sair de lá um necromante, né? Até hoje eu pratico necromancia e até hoje eu aprendo, tá? Até hoje eu estou em desenvolvimento dentro da necromancia, né? Mesmo depois de eu ter passado por um longo período de atendimento durante 2 anos, né? Ainda assim eu estou em desenvolvimento da necromancia e sempre vou estar em desenvolvimento, né? A gente não para de aprender, né? Com os anos. Então não se iludam, evitem se iludir, tá? Com esses anúncios pretensiosos de que, né, e grades de assuntos e afins, de que vai ter muitas abordagens. Não vai. Ali é só encheção de linguiça, tá? Para que você fique ali pincelando e vá compreender alguns conceitos, né, que não são nem todos ali, né? E aí você acha que vai sair de lá já um super feiticeiro e afins. Não. Primeiro que se você não entende de feitiçaria, não entende de magia, não tem muito bem desenvolvida a sua mediunidade, né? Você não vai ter um bom desenvolvimento na necromancia. E óbvio que uma mentoria barata, né? Uma mentoria que é rasa, você não vai sair aprendendo isso em um mês e quiçá um ano, né? Isso é com os anos, né? Você sabendo de tudo isso, é melhor você botar a cara, né? Investir mesmo dentro da magia, né? Se você tiver uma linhagem para isso, ainda tem isso, né? Dentro de como eu trabalhava, né?
eu fazia antes um oráculo para ver se essa pessoa poderia mesmo estar mexendo com o tipo de magia que eu ensinava. E olha que não era nem necromancia, tá? O que eu ensinava não era nem necromancia. E a pessoa tinha que passar por essa avaliação, né? Então, numa mentoria dessa, você deve passar por uma avaliação, né? Eu trabalharia dessa forma porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você deixar qualquer um entrar numa mentoria dessa, né? Por assim dizer, porque não é qualquer um que pode praticar, a gente sabe disso. Além disso, podem ocorrer muitas dificuldades, tá? É perigoso. Necromancia não é algo muito fácil, né? Eu já errei fazendo várias coisas dentro da necromancia e teve momentos assim que se eu não tivesse amigos amigos experientes, né, eu poderia ter me ferrado e muito. A sorte é que uma bruxa, ela quase não se ferra, né? Quase nunca se ferra totalmente, né? Uma bruxa ali, ela aprende com tudo aquilo. Então, assim, é muito perigoso. Vocês podem vir ficar doentes, né? Se você mora com alguma outra pessoa dentro da sua casa, essa pessoa também pode vir ter qualquer tipo de perturbação, né? As forças da morte, elas são corrosivas, né? Não é algo que é interessante estar se comercializando, entendeu? Porque perde a essência, né? Eu, quando fiz, né, eu dei mentoria de bruxaria, né, de feitiçaria introdutória, tá? As correntes daqui de casa. Eu não fiz algo relacionado à necromancia porque eu sabia que é algo muito avançado, né? Não é qualquer um que pode fazer. Então, tipo assim, essas pessoas que oferecem necromancia, ao meu ver, né, elas estão tentando surfar numa onda, né, de popularidade que esse culto se tornou, né? Até porque tem a Quimbanda também, né? Então a Quimbanda, ela mexe com necromancia e virou moda, né? Quando a Quimbanda começou a explodir, começou a virar moda a necromancia. Então, para mim, isso é uma forma dessas pessoas angariar dinheiro, né? Captar recursos financeiros, né? Para elas, né? E tentar iludir as pessoas de que elas vão sair sendo necromantes depois que fizerem a mentoria. E isso é uma verdadeira mentira, tá? Necromancia você não vai aprender de um dia para o outro. Necromancia é muito mais fácil você aprendendo com os seus espíritos, né? Porque primeiro você tem que estar muito bem com os seus espíritos, né? Você tem que ter uma base, um elo, uma comunicação, porque o maior grimório de feitiçaria, ele está do outro lado, né? O maior grimório de feitiçaria, de feitiços, ele se encontra do outro lado, onde os espíritos estão, né? Então não adianta, gente, vocês ficarem pagando pessoas, né, para supostamente te orientarem dentro da necromancia, né? Porque quem orienta a gente dentro da necromancia são os espíritos, né? Então qual é a graça, né, de você estar pagando alguém, sendo que você mesmo, se você tiver, né, a linhagem para poder trabalhar com a necromancia da forma que eu estou falando, né? O que é que adianta se você tem ali mestres e mestras que estão ali do outro lado para te auxiliar, né, na sua senda durante a necromancia, né? Então, eu sou um reflexo disso, né? Todo mundo já viu aí a complexidade dos meus feitiços e afins que muitos aqui não fazem, inclusive, né? Que muitos aqui queriam poder fazer, mas não podem, né? Não tem a capacidade de suportar energeticamente o que eu suporto, né? Até porque é uma questão de linhagem. Então, assim, é perigoso. Tem gente que pode até vir a morrer, tá? Adoecer, a ter vários tipos de infortúnio, perdas e afins, né? Vamos ver diversos casos aí, né? Que eu já... Alguém sempre tem caso de pessoas que foram mexer com feitiçaria dentro do cemitério e foram ferradas aí, né? E não precisava nem mexer em cemitério, né, para poder se ferrar, né, dentro da magia, né? Muitas pessoas se ferram dentro da magia sem sequer, né, tá mexendo com uma feitiçaria dentro de cemitério. Quiçá mexendo com a feitiçaria dentro do cemitério, né? Imagine aí, a gente já se ferra sem estar mexendo no cemitério com feitiçaria, imagine você estando mexendo com feitiçaria dentro do cemitério, né? É bem perigoso. Enfim, esse aqui é o meu ponto de vista,
tá? Hoje eu acredito que tem esse lance das pessoas quererem monetizar tudo na internet, entendeu? Eu agora parei com isso porque realmente eu estava vendo que não era o caminho para eu ir, tá? Prefiro compartilhar essas coisas com vocês aqui gratuitamente, né? É bem melhor. Eu acredito que tem muito mais a ver com o caminho mesmo do que eu estar tentando monetizar algo que não deve ser monetizado. Dinheiro nenhum paga o conhecimento que eu adquiri dos espíritos e não vale a pena eu estar monetizando isso porque tem muita gente que não merece, né? E tem muita gente que hoje acha que pagando você obtém tudo, né? Esses lances de fazer mentoria com bruxaria, com feitiçaria e afins é um reflexo disso, né? As pessoas elas acham que pagando elas podem ter tudo e não. Na bruxaria não funciona assim, tá, amores? Não é porque vocês pagaram que vocês vão ter algum tipo de poder, tá? Não é porque vocês pagaram uma pessoa para te ensinar que vocês vão ser necromantes. Não é porque você fez um curso com necromante X e tal e Y que vocês vão ser necromantes. Não. Quem decide isso são os espíritos. Quem decide isso é a sua linhagem, tá? Se você tiver ali caminho para poder trabalhar com isso, ok. Se você não tiver, não adianta. Você pode fazer o curso que você quiser, com qualquer pessoa que você quiser, com o melhor feiticeiro do mundo. Você não vai ter o que você não herdou. Entendeu? Então, são alguns esclarecimentos pertinentes, né? E a gente ficar nessa de monetizar tudo, tira, né, o foco, né, da tradição da coisa, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas elas falam que já vi algumas dessas pessoas, né, tendo discursos que falam que as pessoas cobram caro para se iniciar em culto necromante X e Y, ou que as pessoas pagam caro em se consultar com necromante X, Y, que é tudo muito caro, mas aí elas estão oferecendo algo mais barato, né? Algo que é fantasioso, né? E que qualquer um pode entrar, né? Tipo assim, fulano faz essas coisas mais caras, mas eu faço mais barato, posso te dar um acesso mais barato. Ou seja, é nada menos, nada mais do que uma estratégia de marketing, né? Então vocês fiquem ligados aí, né? Nesse tipo de coisa que anda ocorrendo no cenário, né? Até porque isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Não adianta vocês estarem trabalhando dessa forma, porque se não for para ser, não vai ser. Se você não tiver linhagem, não vai ter. Se você não tem a ancestralidade de trabalhar com isso, também não vai rolar. Não adianta, você vai adoecer, você não vai comportar o nível de energia que é para você comportar ali, você não vai conseguir lidar com aquilo, porque existem vários outros tipos de coisas, né, que estão envolvidas antes de uma pessoa chegar e falar, eu quero trabalhar com necromancia. Não é questão de querer, é questão de você poder trabalhar com isso, né? É questão de você poder trabalhar com isso. Até porque, para você chegar na necromancia, como eu falei, você tem que galgar outros degraus dentro da magia, né? Você tem que chegar a entender o que é o conceito de feitiçaria, você tem que chegar a entender os conceitos de magia, de alta e baixa magia, como trabalhar com esses dois dentro do caminho. Você tem que entender, você tem que compreender conceitos de bruxaria, inclusive, entendeu? Você tem que entender o que é bruxaria, o que não é, o que é bruxaria tradicional, o que não é bruxaria tradicional. Você tem que compreender várias coisas antes de você chegar e trabalhar com necromancia. Não é assim, só você, vou pagar a mentoria X que alguém está oferecendo ali e você necromante. Não adianta. Não adianta. Se você não trabalha direito dentro da espiritualidade, galgando os devidos degraus, você não vai conseguir trabalhar, né? E o que adianta você pagar um workshop, né? Porque eu não considero nenhuma mentoria, um workshop de necromancia, uma mentoria de necromancia e você não ter a prática, né? Chegar lá na prática, você fazer merda, você ficar mal espiritualmente, né? Você não sabe nem tomar um banho de erva para poder se limpar, você não sabe fazer nada em relação à necromancia, nem à feitiçaria, né? E aí você se prejudicar até mesmo quem mora junto com você, prejudicar seus filhos, prejudicar seus animais, prejudicar, né? Então existe aí uma responsabilidade que deve ser tomada, né? Antes de se pensar em trabalhar com necromancia, né? Tem gente que não sabe nem o que é. Vai pelo poder, fala, funciona, é hype, é poder, é isso e aquilo, todo mundo hoje está podendo trabalhar. Não é bem assim.
entendeu? Muito menos ter culto à divindade de morte, né? Não é todo mundo que pode ter também, não é todo mundo que pode mexer, então você já tira daí, né? Imagina você estar mexendo com coisa de culto, cultuar coisas mortuárias e aí depois você mexer com necromancia, né? Tem gente que não pode estar mexendo com esse tipo de entidade porque não tem o chamado da coisa, né? Ela não tem a capacidade, a autoridade o suficiente, ela não comporta ali o suficiente daquela energia, não está nela, não está no DNA espiritual dela, mexer com esse tipo de coisa, né? E aí dá merda, né? Então, esses são os perigos, né, de estar indo nessas coisas duvidosas, né, de mentoria, de necromancia, como já foi pontuado aqui várias vezes, né, já foi tema da comunidade necromântica, inclusive, né, dos nossos debates pessoais, inclusive, né, que agora a gente fala tudo mais privado do que explícito, porque hoje tudo é motivo de briga, né, e de processo, enfim. Mas é isso, gente. São esses os pontos, né? Pensem onde vocês vão gastar o dinheiro de vocês. É importante, tá? Evitem cair nesse tipo de ilusão de que vocês pagando uma mentoria, pagando pessoas que supostamente dizem que vão ensinar necromancia, vocês vão sair de lá necromantes em 10 semanas, 5 semanas, poucas semanas, entendeu? Não, vocês não vão sair necromantes em 10 semanas, em 5 semanas, quiçá um mês ou mais, entendeu? Isso é um desenvolvimento de anos, né? Até mesmo a pessoa que começa a mexer com isso, ela está desenvolvendo ali com os anos ali, né? Junto com as suas entidades. Então é muito mais importante vocês se desenvolverem espiritualmente, magisticamente, né? E entender, compreender o que é a feitiçaria, a magia, a bruxaria e afins, depois vocês entrarem, né, em contato com as energias mortuárias. E antes disso tudo eu indico um oráculo, né, gente, para ver se vocês podem ou não estar mexendo com esse tipo de magia, né, com esse tipo de feitiçaria e afins. Enfim, esse aqui é o meu ponto de vista, tá? E aposto também que é um ponto de vista de vários outros bruxos e feiticeiros, tá ok? E é isso, um forte abraço aí a todo mundo. Beijo.